Os ministros do STF relataram que a decisão de Luiz Edson Fachin ontem os pegou de surpresa, porque normalmente existe conversa entre eles antes de qualquer decisão, e como essa foi muito importante, mas dessa vez isso não aconteceu. A reação dos integrantes do Supremo é o tema da nossa conversa agora. Gentilmente nos atendendo o ministro Marco Aurélio Mello. Bem-vindo, ministro. Como vai? Bom dia. Bom dia, uma satisfação enorme falar aos ouvintes da Jovem Pan. Agora um esclarecimento. Pois não. Previamente nós não conversamos, nós atuamos. Mas Sim. A decisão do ministro Fachin causou perplexidade a todos, a sociedade como um grande todo. Do ponto de vista jurídico, ministro, o que mais essa decisão lhe causa perplexidade? Ela implica dar o dito pelo não dito. Nas 4 ações, houve decisão da primeira instância, decisão da segunda instância, o Regional Federal do Rio Grande do Sul, decisão do Superior Tribunal de Justiça e algumas decisões do Supremo. Agora, simplesmente se volta a estaca zero, né? Realmente nos surpreendeu a decisão, pronunciamento julgando-se individualmente um habeas corpus e anulando tudo. Ministro, agora girando os nossos comentaristas, Rodrigo Constantino, a sua pergunta. Bom dia, ministro. O senhor tem sido uma voz mais isolada ou independente, dependendo do ponto de vista, nesse Supremo, né? Eu dou como exemplo aqui o inquérito do fim do mundo, inclusive assim apelidado pelo senhor. Mas foi uma decisão de unanimidade no plenário do Supremo a questão da prisão do deputado Daniel Silveira. A pergunta que eu lhe faço de forma muito direta é a seguinte: que tipo de mensagem isso transmite para a população? Um deputado que está preso até hoje, né, por ataques, por mais condenáveis que sejam, mas ataques verbais a ministros do Supremo, enquanto nós temos um ex-presidente Lula que arquitetou, de certa forma, um assalto ao Estado brasileiro, já solto e agora elegível e pronto para disputar eleições. Olha, aí é que está. Há um descompasso, tendo em conta a rigidez relativamente ao deputado e agora essa flexibilidade maior no tocante ao ex-presidente Lula. Agora vamos aguardar para ver qual será a postura do Ministério Público, não como parte, porque no habeas corpus se tem parte única, que é o paciente personificado pelo impetrante, mas como fiscal da lei, o que ele fará? Com a palavra o doutor Aras. Agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. Ministro, bom dia. Ministro, a possibilidade de que a suspeição de Moro seja julgada mesmo com essa decisão do Edson Fachin, isso pode passar a impressão para a população de que há, digamos assim, uma espécie de vingança, um clima de vingança no STF contra o ex-juiz Sérgio Moro? A leitura não é boa e eu vou dizer mais uma vez. O juiz Sérgio Moro tem uma folha de serviços prestados a essa sofrida república e não pode ser execrado. Ou seja, ele não pode ser transformado de mocinho em bandido. Isso não cabe, é realmente desarrazoado e, sob a minha ótica, improcedente. E, ministro, o senhor acredita que se os outros ministros do Supremo tivessem sido consultados, o resultado, as anulações teriam se mantido, o resultado teria sido o mesmo? De início, o plenário é uma caixa de surpresas. Cada cabeça uma sentença é a máxima popular. Agora, presumindo o que normalmente ocorre, não o extravagante, o excepcional, nós teríamos, eu penso, imaginando, portanto, o razoável, teríamos o indeferimento da ordem no habeas corpus que foi julgado individualmente pelo ministro Fachin. Ministro Marco Aurélio Mello, quem faz uma pergunta para o senhor também é o nosso colega de Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Perfeito, muito bom dia, ministro. Ministro, eu queria saber se agora a preferência pela segunda turma ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Como o senhor vê a continuidade desse habeas corpus?
Zé Maria, de início, a atribuição é da segunda turma, mas pelo regimento interno, considerada a envergadura da matéria versada no processo, o relator pode afetar a apreciação ao plenário. Único Supremos que existe. Nós não temos 3 Supremos. Ministro, essa decisão abre a porteira para outros condenados da Lava Jato? Aí é que está, né? Vamos realmente decepcionar a sociedade dizendo que o trabalho desenvolvido em Curitiba e confirmado pelo órgão revisor, confirmado pelo STJ, não valeu coisa alguma? É péssimo. E aí, evidentemente, se o tribunal confirmar a decisão, dará gancho à defesa dos demais acusados para atuarem. Diogo Schelp, mais uma pergunta. Ministro, além da questão do tempo, né, que se levou para tomar uma decisão como essa, considerando que Lula é réu desde há 5 anos, pelo menos, no mérito da decisão do Edson Fachin, essa questão da incompetência da vara e a questão de não ter relação com a Petrobras especificamente, tem sentido jurídico, senhor? Olha, o contexto é realmente um contexto que surpreende. Por quê? As ações envolvem o sítio de Atibaia, o triplex, o Instituto Lula e também vantagens indevidas. De onde saíram essas vantagens indevidas? Evidentemente da Petrobras, nos contratos que foram firmados com as prestadoras de serviços. Constantino? Ministro, como melhorar a credibilidade de uma instituição tão importante como o Supremo Tribunal Federal perante a população e a respeito dessas decisões monocráticas? O próprio presidente Fux gostaria de alterar isso, né? Há um excesso de decisões individuais. Há uma possibilidade, há alguma esperança disso mudar em breve? A tutela de urgência, ela tem que ser implementada, não pode aguardar a reunião do colegiado. E o relator deve ter a incumbência. Agora deve marchar com segurança, sem surpresas. Zé Maria? Ministro, o Supremo Tribunal Federal está no centro, inclusive, de debates e discussões políticas, e isso há muito tempo. Isso tem provocado ali divergências, inclusive com militares, com grupos políticos. Como o senhor vê, como decano da Corte, como é que o senhor vê essa atual situação, este quadro, como o senhor gosta de falar no plenário, essa quadra atual de debate entre Supremo e políticos e militares? Tempos estranhos, sem dúvida alguma. E não pode predominar no Supremo, não imagino que tenha predominado na decisão do ministro Fachin o viés político. Ter-se em 2022 um contraponto considerado a candidatura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Ministro, para a gente encerrar a entrevista, o senhor acredita que a decisão de Fachin possa ser revertida antes de que os crimes dos quais Lula é acusado prescrevam? É aguardar o pronunciamento de cada qual, que ocorra segundo a técnica possuída e a formação humanística, visando o melhor para a instituição, visando o melhor para a sociedade e a prevalência, acima de tudo, das leis de regência da matéria. Ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, mais uma vez obrigado pela atenção e gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom trabalho. Sempre à disposição da Jovem Pan nesse serviço de utilidade pública que é tão bem prestado. Muito obrigado. Bom